Eunice Gutmann. Eu me formei pela Escola Normal para ser professora primária, que naquele tempo, quando eu era jovem, era o que eles queriam que a gente fizesse na vida, né? Professora, aí ia lidar com as crianças, ia ter um salário certo, né? Seguro na vida, e ia se aposentar muito cedo, porque parece que eram 25 anos só de trabalho, aí você podia se aposentar. Aí eu segui essas normas da época e fiz o curso normal. E aí o primeiro ano eu fui lecionar em Campo Grande. E era de manhã, começava às 7h30 da manhã. Aí eu tinha que acordar às 5h, pegava um trem na Central do Brasil e chegava na escola. Não é que eu não gostasse das crianças, nem de lecionar. Eu sempre gostei de ser um pouco professora, né? Depois eu até dei aulas mais tarde na universidade, na Estácio de Sá, dei aula de cinema e tudo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas aí, no segundo ano, me passaram para Bangu. Aí eu pensei assim, eu acho que eu não vou dar certo nessa profissão. Foi aí que eu tive a ideia de me matricular no curso de Ciências Sociais, na faculdade, naquele tempo era a Faculdade Nacional de Filosofia, que era ali na cidade, na Antônio Carlos. Muito bem, dali, aí a gente conheceu um bando de gente, com ideias, como é que se diz? Vamos fazer um mundo melhor, aquela coisa daqueles tempos. E, em resumo, como todo mundo naquela época, resolveu viajar embora do Brasil. E aí, quando chegou na Europa, eu fui estudar História da Arte. Aí depois, um belo dia, falou assim, não, o negócio é fazer cinema. Aí eu tinha uma escola de cinema na Bélgica. Eu achei bom a Bélgica porque os brasileiros todos iam para Paris. Mas aí Paris é uma cidade grande, não era assim tão acolhedora com os estrangeiros, né? Porque todo mundo quer ir para Paris, né? Até hoje. Aí eu descobri essa escola de cinema na Bélgica em SAIS, Instituto Nacional Superior de Artes e Espetáculos de Difusão. Então, você pagava assim, sei lá, pouquíssimo por ano para estudar lá. Era quase de graça. Aí eu falei, vou para lá. E Bruxelas é uma cidade acolhedora porque é pequena. E tem muito pouco estrangeiro no fundo, né? Então, é um negócio mais fácil de se viver, de encontrar casas maiores, né? Porque a gente aqui brasileiro está acostumado a viver em casas que não são muito apertadinhas, né? E em Paris todo mundo morava nos negócios assim de 13 metros quadrados. Então foi isso. Aí eu fui para lá, fui estudar cinema. E tinha um amigo meu, cineasta brasileiro, que a gente encontrou em Paris, e ele disse assim, quer estudar cinema? Então faz o curso de montagem. Montagem aqui é uma profissão feminina. Já essa história do politicamente correto, né? Aí eu me matriculei no curso de montagem. Era um curso de montagem e continuidade. Aí, esse curso foi fundamental, muito bom, porque a montagem é um negócio importantíssimo dentro de um filme, né? Porque você conhece, sabe o que você tem que filmar, qual é o ângulo que você tem que colocar, depois o que você vai juntar para dar um ritmo cinematográfico, tudo. Mas, na verdade, quando eu era criança, eu lia muitas histórias em quadrinho. E eu fazia minhas próprias histórias depois. Eu desenhava, naquele tempo era um papel fino que eu colocava em cima das revistas, porque naquele tempo a gente tinha 3 meses de férias.
Então eu ficava lendo histórias de quadrinhos e fazia depois minhas próprias histórias, que eu não sabia desenhar, então eu copiava um pedaço, depois copiava um outro e inventava uma história. E fazia meu irmão e a minha irmã representarem. Então já era um processo de criação e de direção, né? Mas, quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer montagem. Aí quando eu cheguei aqui, me disseram, uai, quer fazer montagem de filmes? Não, isso não é uma profissão feminina. Aí teve um diretor que disse assim, como é que eu vou ficar numa sala escura com você? Aí eu falei, é fácil, acende a luz e a gente continua fazendo a montagem. É porque, na verdade, o cinema é uma profissão altamente masculina. Se você for estudar, depois eu estudei quando eu fui dar um curso de cinema na Estácio de Sá, que a gente aí lê mais, né? É uma profissão masculina, porque como pertence a uma grande indústria, ela como é que se diz? Dá emprego para os rapazes, né? Que é era o negócio da nossa sociedade. Agora é que a gente conseguiu uma pequena mudança nisso, que espero que continue. E foi muito interessante porque aqui no Net Rio, no cinema, a Mostra Pioneiras do Cinema, que o Cavi Borges organizou, eu vi um filme americano de uma jovem cineasta muito interessante, porque logo que surgiu o cinema nos Estados Unidos, ele era feito por mulheres, porque era uma profissão que ninguém sabia direito o que era aquilo, quando começou, né? E depois, quando eles viram que ia ser um negócio que ia progredir, ser uma grande indústria, as mulheres foram afastadas das direções dos filmes e virou uma coisa bem masculina, se a gente for olhar, né? O início dos filmes americanos. Então é interessante isso. E aí, quer dizer, na verdade aí fiz montagem de vários filmes, apesar de ficar na sala escura com os cineastas. Então eu fiz um filme com um inglês que foi interessante, chamava-se Intimidade. Esse filme era para lançar a Vera Fischer como cineasta. Cineasta não, como atriz. Porque ela era mais ligada, ela foi Miss, né? Então ela queria se lançar de atriz. E ela, nesse momento, era casada com Perry Salles. Aí eles inventaram um filme, onde os dois representavam e convidaram esse diretor inglês que estava por aqui para fazer. E aí eu acabei entrando na montagem, o filme se chamava Intimidade. Aí depois eu fiz a montagem de Doces Bárbaros, Corações a Mil, com o Gilberto Gil. Depois, que mais? Fiz um filme com a Vera de Figueiredo, Samba da Criação do Mundo, que era sobre as escolas de samba. Um filme muito bonito. E por aí foi. E aí apareceu a Lei do Curta. A Lei do Curta, que era assim, um filme brasileiro antes de um longa estrangeiro. E aí eu falei, oba, vou entrar nessa, entendeu? Porque aí durante a semana eu fazia a edição na Moviola, você conhece, né? Eu fazia edição e aí no fim de semana eu comecei a fazer meus próprios filmes. E aí junto com uma outra realizadora que também tinha estado na Bélgica, a Regina Veiga, nós fizemos 3 filmes documentários, curtas, né? O último foi Só no Carnaval, que era um foi sobre a Ana Letícia, que era uma gravadora conhecida na época, e o último foi Só no Carnaval, que era os homens que se vestiam de mulher durante o Carnaval, mas só no Carnaval, porque durante o ano inteiro não. Então, aí tem também as mulheres ajudando eles a irem para o Carnaval, maquiando e tal. E aí esse filme ganhou prêmio até na Iugoslávia. Pois é, aí eu me animei.
Falei, oba, vou fazer mais filmes. Foi aí que eu comecei, no fundo, a minha carreira de diretora. Aí comecei a fazer. Aí cada vez mais eu fazia os filmes e cada vez menos eu fazia a edição. Esse filme, esse ainda não acabei. Esse está em produção. Tá? Mas aí, os curta-metragens eram interessantes, porque como era a Embrafilme, né? Que a Embrafilme ajudava até pequenos produtores a produzir. Era uma coisa muito importante a Embrafilme, entendeu? Porque eles não ajudavam só a produzir, eles também distribuíam. Porque o grande problema do cinema brasileiro é a distribuição. Porque você faz o filme e como é que vai distribuir? Entende? Quando você entra para distribuir, aí você entra numa concorrência com filmes internacionais que dominam até hoje o nosso mercado, né? Então, a Embrafilme era uma coisa muito, muito bem feita, porque distribuía esses 3 filmes, esses 3 curtas, que nós produzimos e dirigimos com a ajuda da Embrafilme, né? Eles foram distribuídos no Brasil inteiro. Entendeu? Você vê seu filme lá em Pernambuco, em Salvador, em São Paulo, passaram aqui no Estação Botafogo. Era uma coisa fantástica. Mas aí, como era muito bom, o que aconteceu? Fechou. Foi o Collor, né? Em 1992, né? Por aí. A primeira coisa que o Collor fez quando assumiu o poder foi fechar a Embrafilme. Qual foi o impacto disso no cinema nacional? O impacto foi terrível, mas se você for ler a história do cinema nacional, é um pouco assim, entende? Tem aquelas pessoas que vão fazendo os filmes, vão inventando coisas, entendeu? Quando está tudo dando certo, desaparece. Por exemplo, as famosas que chamam de chanchadas, eram filmes que era para lançar músicas de carnaval, né? E o próprio brasileiro menospreza a sua criação chamando de chanchada, mas não é chanchada. Eram filmes muito bem feitos, entende? Que lançavam as marchinhas de carnaval. E isso acabou quando entrou aí grandes empresas internacionais com as músicas. Eu não me lembro direito quais foram, entendeu? E aí acabaram de fazer os filmes. O cinema novo foi uma grande conquista também, né? Mas aí também terminou, né? Entende? Porque essa conquista do mercado, aí é que entra a história do cinema, porque como o cinema virou uma indústria enorme, né? Se você for pensar internacionalmente, então você tem uma competição muito grande, né? Aqui no Brasil, principalmente com os filmes americanos, né? Que dominam o nosso mercado, né? Então, a Embrafilme foi fechada, no fundo, por isso. Porque funcionava muito bem distribuir os filmes, não só os curtas, como também os longa-metragens. E aí, nós que fomos formados por essa vontade de fazer filmes brasileiros, nós ficamos, quando fecharam a Embrafilme, ficamos chocados todos, né? Aí teve a tal da retomada, mas muita gente ficou sem trabalho, né? Porque quando você produz um filme, você também dá trabalho para outras pessoas, né? Porque fotógrafo, né? O produtor, o continuista, e por aí vai. Então aí, depois da retomada, teve a fundação da Ancine. Mas a Ancine, ela não distribui. Então, até hoje, a gente tem um grande problema de distribuição. Como a senhora pensa resolver essa questão? Aí eu resolvi da seguinte maneira. Depois que eu vi que era uma coisa complexa, aí eu entrei no chamado mercado
num chamado independente, filmes independentes. Eu falei, vou fazer filmes independentes. Entende? Apesar de meu início ter sido apoiado pela Embrafilme e distribuído no Brasil todo, o filme independente é mais casual, né? Ele não tem uma grande distribuição, entendeu? Mas eu optei por essa versão. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com organizações não governamentais, entendeu? Que me ajudaram a produzir os filmes que eu fui fazendo. Como que a senhora tem distribuído essas obras? Pois tem uma distribuição difícil, né? Passa na televisão, né? Aí a gente inventa, vai para os festivais, né? Mas assim, distribuição mesmo no cinema é uma coisa complexa. Apesar de que, por exemplo, um média-metragem que eu fiz, A Rocinha Tem Histórias, foi distribuído nos cinemas, entendeu? Porque a gente fazia, era uma média-metragem de 35 milímetros, mas a gente acrescentava um outro na frente e fazia uma sessão de 1 hora, entendeu? Aí passou aqui no Estação Botafogo. Porque o Estação Botafogo para nós também é uma coisa histórica, porque apoiou sempre o cinema independente, que é o que está acontecendo atualmente com o Cavi Borges, né? Como é que está hoje? Porque a estação passou por um processo difícil também. Não, quiseram acabar com a estação. A estação foi uma referência durante esses anos todos, desde que fecharam a Embrafilme, a estação surge como uma referência para distribuir nossos filmes, né? Para distribuir, não, para mostrar. Mostrou muitos filmes independentes. E agora queriam acabar, né? Mas houve uma outra resistência, e aí tem a figura do Cavi Borges, que tomou a frente e continuamos aqui, estamos aqui. Parece que eles queriam destruir isso aqui para fazer um prédio, né? Então foi isso, eu fiz toda essa carreira independente, entendeu? E projetava onde era possível. É a Estação Botafogo? Vamos lá. É o Cinema Odeon? Cadê o Cinema Odeon? Né? Que fez festivais, que também projetava filmes nossos, entende? Tinha uma linha dos cinemas que pegavam esses filmes independentes e projetavam. Aliás, outro dia eu estava vendo sobre o futuro, né? Parece que vai ser tudo assim, né? Tudo pela internet, né? O que é uma coisa estranha para nós, né? Da nossa geração. De repente, você vê os filmes só de maneira sem ter, porque o cinema significa também você vai, aí a sala apaga, aí vem o filme. Tem também toda uma mágica nisso, né? Assim como o teatro, né? Se a gente pensar no teatro, que é mais antigo que o cinema, né? Que ainda existe, então a gente não pode deixar o cinema fechar. Mas a internet vai absorver grande parte da produção. O que a gente ganha também, né? Porque o grande filme, o filme de grande budget, né? Orçamento, ele ganha também na hora do orçamento, né? E a distribuição no Brasil sempre foi problemática, né? Nunca pagou muito bem, né? Tem a Abrace e tem também a ABD, Associação Brasileira dos Documentaristas, que eu fui até presidente logo no início. Isso tudo surge junto com o aparecimento da Embrafilme, na época da Embrafilme, né? E a Abrace, a Associação Brasileira de Cineastas, eu sou sócia fundadora, né, nos anos 70. Isso significa defender os direitos dos realizadores, né? Então tem muito a ver também com o cinema chamado não só independente, como o cinema de maior projeção, né? Que é chamado cinema comercial, mas na verdade
Não é isso, né? Tudo é cinema. Mas o que aconteceu mais tarde, depois que fecharam a Embrafilme, aí que vem a Ancine e tudo mais, é que a Ancine privilegia também filmes de grandes orçamentos. Por isso que a gente se voltou para uma produção mais alternativa, digamos, né? E aí tem também a entrada da TV Globo fazendo filmes, né? A Globo Filmes. O que significa isso? Significa que sai um pouco daquele contexto inicial nosso, né? De os realizadores tomarem conta, não só realizando, mas também participando da distribuição, né? Porque a gente sabia que a distribuição é o grande problema, né? E aí sai um pouco das nossas mãos, né? Entende? E vai para umas mãos do mercado. Na minha opinião, quando a gente se mantém junto, os cineastas, a gente consegue alternativas, como a gente conseguiu a Embrafilme, depois batalhamos para ter a Ancine, entendeu? Mas a gente não pode apenas privilegiar o grande filme de grande orçamento, entendeu? Porque você tem que considerar o cinema também com várias possibilidades, né? Tem o cinema dito comercial, tem o cinema dito independente, tem o cinema dito, como é que se diz, de animação, tem vários, né? Tem o cinema documental. Então você tem que, na verdade, na minha opinião, ajudar todas essas maneiras de fazer filmes. Eu acho que tem que ter uma maneira de privilegiar todas essas possibilidades. Isso existe no primeiro mundo, né? Se você morasse na França ou mesmo na Bélgica, as televisões ajudam, fazem coproduções com os cineastas independentes também, entendeu? Então eles não projetam só filmes ditos só comerciais, mas filmes de outras correntes. Eu acho que o cinema deve ter todas elas, entende? A partir do momento em que a gente eu fiz vários filmes independentes aí, em 2018, um pouco antes da pandemia, eu falei assim, porque eu também faço filmes que às vezes me contratam para fazer, né? E como eu tenho esse assunto na minha filmografia de fazer filmes sobre a história das mulheres, então o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher me chamou para fazer filmes das pioneiras do feminismo, entendeu? Aí eu fiz 9 documentários sobre as primeiras, Rosemarie Muraro, Moema Toscano, Eloneida Studart, essas pessoas que, na verdade, começaram a discutir o feminismo ainda na década de 70, né? Que em 75 teve uma reunião aqui no centro da cidade para falar do feminismo, entendeu? Então, aí eu pensei assim, eu vou fazer um filme autoral, pegando alguns depoimentos desses filmes que eu já fiz e entrevistando outras pessoas que também se interessam por essa causa, mais jovens atualmente. Foi aí que surgiu Luzes, Mulheres, Ação, que é um longa-metragem, e que eu consegui fazer com algum material que eu já tinha e filmei novas entrevistas e com a ajuda do Cavi Borges e a Cavídeo, entendeu? E ele foi projetado no último Festival do Rio, na Mostra Retratos. Então, esse filme fala... Eu consegui também... Tinha uns amigos que tinham ido à China fazer uma entrevista com o pessoal, com uma tribo matriarcal que ainda existe na China. Porque a história diz que nós estamos vivendo no patriarcado, mas a história diz que antes do patriarcado existiu o matriarcado.
Aí eu fui pesquisar esse assunto, né? Aí o matriarcado era o seguinte: não tinha casamento, então ninguém sabia quem era o pai da criança, só existia a mãe. Então a referência de você existir no universo era a sua mãe, certo? E aí o que acontecia com isso? Acontecia que existia uma coisa mais colaborativa, não era separado. Este é o meu filho, entende? Você era filho da sua mãe e as referências masculinas, para você era o seu tio, porque todo mundo vivia na família da mãe, a tribo, né? Bem interessante. Aí eu entrevistei esse pessoal que foi lá fazer uma reportagem sobre uma tribo matriarcal e botei no filme também, está no filme. Essa reflexão do que é, só para dar uma ideia assim, do que poderá vir no futuro. É uma coisa interessante porque quando eu me interessei pela estudar a história das mulheres, aí tem uma frase que me marcou muito, que era assim: o pessoal é político. Então a minha vida pessoal é política, não é pessoal. Porque no mundo que a gente vive, dividem. Isso aí é pessoal. Agora, o político é uma coisa fora do pessoal, entendeu? E aí eu achei interessante essa frase, porque, na verdade, se você nasce mulher, você vai vendo que te impedem de fazer determinadas coisas porque você é mulher. Então, o que é isso? É o pessoal agindo politicamente. Foi isso. Aí eu me interessei por essa história. Então, se eu me interesso pela vida das mulheres, como é que elas poderiam viver melhor nesse mundo que a gente vive, que é um mundo patriarcal, né? Porque se você for pensar, os trabalhos deviam ser dos homens e as mulheres deviam cuidar dos filhos, do marido, da família, entendeu? Essa que é a base da nossa existência, que a gente está modificando, né? Com dificuldades, mas está. Então foi aí que eu me interessei, porque como eu sou mulher, então eu vou me interessar pela minha política. O que eu preciso para viver melhor, né? Preciso contar a minha história e a história das outras mulheres. Foi isso.